Graças a Deus, eu já saúdo a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Estamos nesta oportunidade dos ensinamentos da Igreja Pentecostal Jesus Cristo é a Vida, e neste vídeo eu venho falar um pouco sobre o arrebatamento, amém? Este acontecimento que muitos esperam por este acontecimento, mas muitas das vezes falta o entendimento, amém, do que realmente é o arrebatamento com Cristo Jesus, amém? Então nós vamos encontrar embasamento bíblico desta mensagem, o qual eu vou estar lendo como divina revelação do Senhor para os ensinamentos no livro de 2 Coríntios, no capítulo 5, do versículo 1 ao 10, também o embasamento também em 1 Coríntios, capítulo 15, do 50 em diante. Tem por tema o ensinamento deste vídeo a volta de Jesus, o arrebatamento da igreja. Amém? Quantas vezes nós não ouvimos falar sobre o arrebatamento da igreja, e muitas das vezes nós ficamos nos perguntando como isto acontecerá. Então o Senhor, nas instruções da sua palavra, o qual ele deixou guia para o homem, a Bíblia Sagrada, e também hoje falando diretamente com o povo através das divinas revelações, ou seja, fazendo o seu trabalho, assim como disse que o Consolador ele faria quando o Senhor o enviasse. Isso aconteceu assim que Jesus ele vai arrebatado para o lado do Pai, amém? Então eu quero ler para você esta mensagem que diz assim: diz o Senhor, o homem está esperando a volta de Jesus, mas Jesus já voltou. Para você, como o homem diz seu arrebatamento? Eu disse, pensa que um dia haverá um acontecimento onde uns vão subir, desaparecer e outros ficarão na terra. Diz o Senhor, o arrebatamento da igreja é assim: vocês são a igreja. Jesus chega ao homem, bate no coração. O homem abre seu coração e o aceita como seu salvador pessoal. Este limpa o coração. Aí o Consolador faz morada. Este homem passa a viver em função do espiritual com Deus. Ele já está arrebatado deste mundo. Falta só fechar os olhos aqui na terra e segue com Jesus. E seguir com Jesus. Quando ainda não aceitou a Jesus ou só aceitou de lábios, continua procurando viver segundo as coisas materiais, não houve ainda o arrebatamento desta igreja. 2 Coríntios, capítulo 5, do 1 ao 10. Que está escrito assim, no capítulo 5 e o versículo 1 de 2 Coríntios, Paulo vai estar falando aqui desta maneira: sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso neste tabernáculo gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Veja que Paulo está falando sobre o arrebatamento da igreja. E veja o que diz a divina revelação sobre o esperar a volta de Jesus, amém? Que é o mesmo acontecimento do arrebatamento. E veja bem que falamos em a volta de Jesus, sempre dizendo Jesus está voltando, e nós já ouvimos desde quando nós chegamos na face da terra e nos entendemos que alguém sempre fala e diz que Jesus está voltando. É justamente esse acontecimento que muitas das vezes a igreja fica sem o entendimento. Esse Jesus está voltando, amém? Após o sacrifício que ele fez pela humanidade, então ele foi arrebatado ao Pai, retornou da onde ele veio, e agora ele enviou o Consolador. Então, quando o Consolador veio, amém, para estar trabalhando com o povo, é o próprio Jesus na sequência, amém? O próprio Espírito de Deus que trabalha com o homem.
Então, no meio da humanidade, quando Jesus ele se apresenta para nós, diz na mensagem do Senhor, quando ele fez essa pergunta para mim, amém, o Senhor falando, né, diante dos seus ensinamentos, o anjo do Senhor, e ele fez essa pergunta como eu acharia que seria o arrebatamento, e eu disse que a gente ouve falar e eu entendo pelo que na humanidade se diz que um dia, né, haverá esse acontecimento onde uns vão desaparecer, vão subir e outros vão ficar na terra. E o Senhor disse que o arrebatamento da igreja ela não é assim. A igreja que somos nós, o arrebatamento desta igreja, o Senhor diz que ele acontece no momento o qual que nós somos a igreja, ele chega diante de nós, ele chega diante do homem, diante de você, e ele bate no coração, quer dizer, ele procura, amém, entrar no seu coração, entrar no nosso coração, para dali em diante nós fazermos parte como filhos, amém? É nesse momento que acontece o arrebatamento da igreja, que ele diz que nós vamos aceitar ele como nosso salvador pessoal, e quando você aceita ele como seu salvador pessoal, e você vai passar agora a viver em função do espiritual com Deus. Quer dizer, agora vai se apartar, amém, das coisas que não faz a vontade de Deus. Esse se apartar é dentro do coração, não vai haver mais espaço para querer fazer a vontade da carne, mas sim viver uma vida, amém, no espiritual com o Senhor, voltada para o reino de Deus, voltado para Deus, em tudo procurando fazer segundo a palavra de Deus, segundo a vontade do Senhor. Segundo Deus nos instrui a viver, amém, em santidade, em purificação, santificação. Então esta igreja, esta pessoa, ela está sofrendo, amém, ali uma transformação, como diz, amém, que nós vamos sofrer essa transformação, que todos passarão por essa transformação, amém, no livro de 1 Coríntios, do capítulo 15, vai estar falando dessa primeira transformação, que todos seremos transformados ao tocar, amém, da última trombeta, que esse tocar da última trombeta, para nós sermos transformados, quantas das vezes Jesus ele vai estar batendo no seu coração, quantas das vezes Jesus ele vai estar lhe falando, amém, embora através de uma divina revelação, de sonhos, da evangelização, da pregação da palavra, entendeu? Batendo no coração querendo entrar, e muitas das vezes esta igreja ela resiste a não vir viver uma vida segundo Deus, que é voltada para o espiritual com Deus. Então, nesse momento, a trombeta ela está tocando, mas há um momento que ela vai soar de uma forma, amém, mais forte. É ali quando muitas das vezes a pessoa tem a última oportunidade de aceitar Jesus como seu salvador pessoal para que seja arrebatado. Então, o arrebatamento ele se dá desta maneira. E o Senhor diz que aqui mesmo na terra, amém, é o que nós estamos vendo, o Senhor nos instruindo, é que acontece o arrebatamento da igreja. Nós temos que conquistar, nós temos que receber Jesus e agora viver uma vida digna, amém, do evangelho do Senhor, para que nós sejamos arrebatados. E o Senhor diz que então essa pessoa que vive em função do espiritual agora, ela já está arrebatada, só falta fechar os olhos aqui na terra para que ela siga com Jesus. Então o arrebatamento, este acontecimento, ele é assim, acontece aqui na nossa vida, e arrebatamento porque sai e vai com o Senhor. E aquelas pessoas que não o aceitaram como seu salvador pessoal, amém, vive em função da matéria, vive voltado para as coisas materiais, entendeu? Aí esta pessoa, quando ela fecha os olhos aqui na terra, amém, ela morre. Realmente houve ali uma pessoa que morreu, amém. E aquele que segue com o Senhor, não, este foi arrebatado, porque já havia sido arrebatado aqui na terra, conquistou o seu arrebatamento. Isto é o arrebatamento da igreja. Agora acontecerá no dia do juízo final que aqueles que foram com o Senhor estarão de um lado ali, amém, todos preparados, amém, e todos que vão passar, amém, pelo julgamento. Então assim acontecerá com todos na face da terra, para que nós venhamos entender. Então nós vimos aqui que Paulo ele disse assim, né, que sabemos que a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, nós temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, mas eterna no céu. O que é que Paulo está falando para a igreja? O que é que a palavra de Deus está dizendo? É o mesmo, amém, em que eu estou explicando anteriormente para você,
amém, que ele está dizendo que nós sabemos que a nossa casa terrestre, né, deste tabernáculo, ou seja, o nosso corpo, aonde nós podemos ser trabalhado por Deus, aonde pode ser, amém, entregue ao Senhor. Se desfizer, nós temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos. Ou seja, se nós entregarmos a nossa vida para Jesus e vivemos segundo a vontade de Deus, vivemos em função do espiritual com Deus, fazendo a vontade de Deus, nos purificando, santificando, renunciando para viver uma vida digna do evangelho que Cristo Jesus ensinou, amém? Então, quando se desfizer este corpo aqui, mas está dizendo que nós temos uma mansão, nós temos um edifício preparado nos céus, e não preparado por mãos, mas eterna, ou seja, dada por Deus, que é viver a eternidade, amém? É a salvação, e isso será conquistado por cada um de nós aqui, amém? Não adianta esperarmos o arrebatamento da igreja, assim como muitas das vezes nós imaginamos, chegamos a imaginar, como eu respondi ao Senhor, que um acontecimento e muitos vão subir, outros vão ficar, porque não é assim não. Isso acontece no meio da humanidade, no nosso meio. Eis que muito povo andando, caminhando na terra, mas uns, amém, conquistando o arrebatamento e outros não. Quer dizer, então uns já estão ficando e outros, amém, já estão sendo arrebatados com o Senhor. Quando fechar os olhos, quem segue com o Senhor estava na luz é arrebatado. Agora aquele que não quis, amém, e aqui já tinha ficado, esse vai, amém, passar ali e um sofrimento, amém, o qual não era para passar, se tivesse obedecido à voz de Deus. Então, por isso que nós carecemos todos, obedecer à voz de Deus, amém? Porque todos nós somos pecadores e carecemos do favor de Deus, carecemos da palavra do Senhor, amém? Fazer a transformação na nossa vida, mas temos que deixar. Versículo 2, e por isto neste tabernáculo gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Então quer dizer, o sofrimento aqui, renunciando, fazendo a vontade de Deus, vivendo em função do espiritual, que não é fácil. Para viver em função do espiritual com Deus não é fácil, amém? Requer um sacrifício grande, agora é maravilhoso, porque Deus ele dá autoridade e dá força para que isto aconteça, amém? Então esse corpo aqui vai gemer nesse tabernáculo, amém? Para fazer a vontade de Deus, porque não vai poder participar de todas as coisas, amém? Nem de tudo que está ali à nossa frente, amém, vai ser lícito participar, não, vai ter que viver em função do espiritual, então vai ter que renunciar muitas coisas, vai ter que renunciar o nosso eu, o nosso ego, amém, da terra, amém, aqui, dos prazeres da carne, para poder viver uma vida segundo a vontade de Deus, amém? Então passa a gemer aqui, mas depois vai ter ali, amém, uma casa preparada pelo Senhor, eterna, não feita por mãos humanas. Se todavia formos encontrados vestido e não nu, se todavia formos encontrados vestido, ou seja, se todavia nós formos perseverantes com o Senhor, nós andarmos em humilhação com o Senhor, não humilhado pelo esse mundo, mas humilhação com o Senhor, e nós não tivermos nu, ou seja, despercebido, amém? Esta pessoa ali, ele está conquistando o seu arrebatamento. Se todavia, pois na verdade, os que estamos neste tabernáculo, gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absolvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, ortogando-nos o penhor do Espírito. Amém? Então o próprio Deus preparou, já entregando ao homem a sua alma e o seu espírito. Amém? Sendo que a alma aqui, quando fecha os olhos, ela, amém, que faz parte do nosso corpo, amém, que tem o desejo das coisas terrenas, amém, ela tem que estar revertida com o espiritual, tem que estar revertida da glória do Senhor. Então Deus ele prepara o homem com a alma e o espírito, que o espírito dá entendimento e dá sabedoria para que esta pessoa, amém, seja arrebatada com Deus. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor. Enquanto estivermos no corpo, ou seja, vivendo segundo as coisas materiais, segundo o desejo do coração, quando não é a vontade de Deus, amém?
Paulo ele está dizendo assim aqui, amém? Que nós tenhamos por sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor. Enquanto nós estivermos vivendo em função do nosso corpo e não em função do espiritual, nós estamos ausentes do Senhor. Não há arrebatamento, não houve arrebatamento. Jamais essa pessoa vai conquistar o arrebatamento. Se viesse esse acontecimento como todo imagina, e um sai e outro fica, e vai acontecendo assim, amém? Já saberia que ficaria, mas não é nesse momento que será decidido. A decisão é agora, ao toque das trombetas, que nós estamos ouvindo a voz de Deus. Alguém está nos evangelizando, alguém está evangelizando você. Alguém está dizendo para você que você deve servir a Deus, porque senão não conquista a salvação. Entendeu? Senão não terá o arrebatamento para esta igreja. E o Senhor está batendo no coração, querendo arrebatar você. Amém? Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Temos confiança. Você tem que confiar em Deus. Tem que confiar no Senhor. Amém? Tem que confiar no Senhor, que você será arrebatado. E se não houver essa confiança, jamais vai ter força para viver em função do espiritual. Porque você não está vendo, nós não estamos vendo. Nós apenas sabemos que existe, porque Ele fala conosco. Nós temos comunhão com Ele e nós entendemos, nós sabemos. Amém? Quem tem comunhão com Deus sabe e entende. Amém? Que existe. É por isso que também nós esforçamos, quer presente, quer ausente, para lhe sermos agradáveis. Ou vendo ou não vendo, mas nós sabemos que Ele existe e nós temos que nos esforçar. Estamos esforçando. Amém? Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então veja bem que através do nosso corpo, através da nossa caminhada, através da nossa trajetória na terra, é que nós vamos conquistar o arrebatamento. Então o arrebatamento ele tem que ser conquistado por cada um de nós. Você tem que conquistar o seu arrebatamento e é hoje, é agora. É enquanto você tem vida, é enquanto você pode. Amém? Não esperamos o tempo de um acontecimento que não vai ser dessa maneira, para que ser arrebatado, não. Você veja que cada tempo de pessoas que vivem na terra, cada um que vai saindo, entendeu? Em meio a esse povo, teve aqueles que foram com o Senhor, que foram à luz, foram arrebatados, e teve aqueles que não. E no dia do juízo final, é onde a palavra de Deus fala lá em Apocalipse, amém? Da segunda morte, que esta segunda morte é a morte do Espírito, amém? Para aqueles que não conquistaram o seu arrebatamento, que irão ao lago de fogo, amém? Então, nós temos que nos revertir do poder de Deus agora, nós temos que entender agora. Então, por isso que eu digo, é um acontecimento que muitos não entendem. Muitos esperam por este acontecimento, mas não entendem. Então, você tem que ser arrebatado, nós temos que ser arrebatados, confessar o nome do Senhor e viver para Ele, viver em função dEle. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 50, diz assim, ó: Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. 52. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Ao ressoar da última trombeta, os mortos ressuscitarão incorruptível. O que é isso? É o que o Senhor está dizendo, que o momento que nós aceitarmos a Ele, ainda que seja a última oportunidade, nós não tenhamos mais nenhuma saída, porque quantas pessoas vêm para o caminho do Senhor, amém, ali pela dor. Esse aí foi o toque da última trombeta para essa igreja. Esta igreja, entendeu? O que Deus estava fazendo, e ainda que veio, amém, ali pelo sofrimento. Mas ela conquistou a oportunidade de ser arrebatada. Ela tem a oportunidade que Deus está dando de ela viver, amém, em função do espiritual. E a partir daquele momento, veja que essas pessoas que acontecem assim, elas não têm mais a oportunidade de viver qualquer forma na face da terra, não. Tem que servir a Deus dali para frente como Deus quer, para poder continuar na face da terra. É a oportunidade que Deus dá. Amém? Então, é uma transformação que está sendo feita, amém? Então, será os mortos ressuscitados incorruptíveis. Toda a morte que o Senhor está tratando aqui,
é aqueles que estão mortos, amém, de visão fechada, ou seja, mortos espiritualmente. É assim que o Senhor está falando, assim como ele disse para Adão e Eva, se comesse daquele fruto, amém, é certo que morreriam, é certo que o pecado chegaria até eles e eles seriam mortos espiritualmente, amém? Então assim aconteceu, e assim mesmo, desta mesma maneira, amém, é que nós devemos hoje abrir a nossa visão e fazer segundo a vontade do Senhor. 53. Porque é necessário que este corpo corruptível seja revestido de incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista de imortalidade. E quando este corpo incorruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Então o Senhor está dizendo que o momento que nós formos arrebatados, que a igreja é arrebatada, o Senhor está batendo no coração, Ele está chamando para caminhar com Ele, para fazer a vontade dEle. O momento que esta igreja entende e ao arrebatamento e vai caminhar em função do espiritual com o Senhor, amém? Aí é que Ele diz que nesse momento é vencida a morte, né? Se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Amém? Quer dizer, o pecado, a corrupção, amém, foi tragada pela vitória. Nós sofremos uma transformação. E nessa transformação, tudo que nós queremos fazer é a vontade de Deus. Nós não temos visão para fazer coisas que não sejam da vontade de Deus. Tudo que a gente vai fazer, a gente quer sempre fazer buscando em Deus, sabendo com Deus se é, se não, como está, amém, aquela caminhada, aquilo que está no homem, está na pessoa, porque houve uma transformação. A gente não consegue viver em função da matéria. A gente jamais vai deixar de estar ali, né, ausente da matéria, porque nós necessitamos e precisamos caminhar. Mas dentro do coração, o que impera e o que está ali valendo é aquilo que o Senhor está dizendo aqui, que o Consolador, amém? Depois que este homem limpa o coração, aí o Consolador ele vem, amém? Aí o Consolador faz morada. E este homem passa a viver em função do espiritual com Deus. Ele já está arrebatado deste mundo. Quer dizer, ele não faz parte deste mundo no espiritual. Ele tem um espiritual voltado para Deus. Ele faz a vontade de Deus. Amém? Ele se purifica, santifica. Amém? Busca viver a verdade com Deus. Viver a verdade com o Senhor. Então diz o Senhor, falta só fechar os olhos aqui da terra e segue com Jesus. E quando ainda não aceitou a Jesus, ou só aceitou de lábios, continua procurando viver segundo as coisas materiais. Amém? Então nós temos que saber quando nós estamos conquistando o nosso arrebatamento ou não. Aquelas pessoas que o Senhor disse que ainda não confessou, claro que não está conquistando. E aqueles que já confessaram, se foi só de lábios e procura viver sempre em função da matéria, amém? Isso aí não tem arrebatamento, não. Esta igreja não foi ainda arrebatada. Precisa entregar-se verdadeiramente ao Senhor, fazer a vontade de Deus, para que haja o arrebatamento. Porque senão está ficando fora do reino do Senhor. Amém? Quando esta carne, esta matéria, este corpo, amém? Que o Senhor trabalha através dele, amém? Aqui se acabar, aí lá o Senhor, onde Ele tem construído, que não é por mão de homens, mas Ele fez uma casa eterna para a nossa morada, amém? Não tem como entrar lá, não tem parte lá com o Senhor. Então precisa confessar, como está escrito no livro de Romanos, amém? Que nós confessamos com os lábios, mas nós temos que crer com o nosso coração para que seja feita a justiça, amém? Para que o Senhor realmente Ele veja que nós estamos de verdade com Ele, não só da boca para fora, mas que dentro de nós realmente há uma conquista, amém? Do espiritual com Deus, e Deus nos entrega a vitória, amém, irmãos? Então, eu agradeço mais uma oportunidade nesse ensinamento, amém, a todos os irmãos. Continue acompanhando a igreja, o trabalho da Igreja Pentecostal Jesus Cristo e a Vida, na nossa página, amém, no YouTube, Igreja Pentecostal Jesus Cristo e a Vida. Também tem a página, também Centro de Oração, amém, com a profetisa Edileuza, amém, que você também acompanha por lá, onde ela trabalha com as lives, amém. Então nós vamos a cada dia continuar trazendo a você, amém, segundo o Senhor está nos instruindo, amém, a evangelização de Cristo Jesus para os últimos dias. Assim como Noé fez, assim como Noé passou 120 anos pregando a palavra de Deus, falando, organizando, amém,
da mesma maneira também se dará no dia de hoje, amém? Quem vai crer, quem vai acreditar, quem vai entender o que o Senhor está falando, amém? Não sei, mas o trabalho do Senhor, amém, Ele já está fazendo na face da terra da forma o qual Ele quer para nós a instrução, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que a paz seja com todos, em nome de Jesus.